Irmãos, nesta manhã, eu queria discutir, conversar um pouco com vocês sobre o ideal do céu. Qual o ideal de Deus para nós? Você sabe que essa palavra ideal, ela vem desde a filosofia grega, desde Platão, quando falou do mundo das ideias, como sendo aquilo realmente que nós deveríamos ter e alcançar, e que a matéria seria a ilusão, que o mundo das ideias é que seria o real. A partir de Platão, então, as pessoas conceituaram que aquilo que nós não temos aqui é o ideal, ou no mundo das ideias. E qual seria o ideal do céu? O objetivo do céu para cada um de nós? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre o fracasso. O que você pensa sobre o fracasso? É ruim essa palavra. Ninguém quer o adjetivo de fracassado. Se você for ao dicionário, fracasso é a ação de fracassar, malogro, insucesso. Saindo do dicionário para a vida real, o fato é que, na verdade, ninguém quer saber do fracasso e nem de pessoas fracassadas. Vamos deixar um pouquinho a linguagem politicamente correta de lado e vamos falar um pouquinho sobre o que nós pensamos sobre o fracasso, verdade sobre o fracasso. Em primeiro lugar, nós não queremos amigos fracassados. É verdade. Se você tem um grande amigo, ele é fracassado, já fica difícil até a relação com ele. Porque se você está bem, o outro está ruim, se você quer contar uma vitória, uma conquista, você quer contar para os amigos. É verdade ou não é? Você quer compartilhar com os amigos. Você fala, rapaz, eu consegui comprar um carro novo, mas ele vive desempregado. Aí você fala, não vou contar porque ele vai ficar chateado. Você quer chamá-lo para sair, para jantar. Você tem que sempre pagar a conta dele, porque ele nunca tem dinheiro. E toda vez que ele lhe liga é para pedir dinheiro emprestado. Ninguém quer um amigo fracassado. Geralmente nós não gostamos de fracassados, a não ser por obrigações sociais. Quando uma família tem um membro que é fracassado, um loser, que vive perdendo emprego, não dá certo com ninguém, não dá certo em lugar nenhum, a família, por convenção social, você mantém, mas não é aquele que você bate palma e fala assim, que legal ter esse aqui como filho, como irmão, vamos abrir o jogo. A verdade é essa. Nós fugimos do fracasso como o diabo foge da cruz. E mais, nós não queremos ser vistos como fracassados, a não ser que seja na condição de mecenas. Por que mecenas? Aquele que ajuda. Você só quer estar junto com o fracassado quando você é uma pessoa rica que vai dar o sopão para os moradores de rua. Aí você não se importa de ser visto com os fracassados, porque você está deixando bem claro que você não é um deles. Você teve sucesso. Você é aquele que leva o sopão. Você não quer ser identificado como fracassado. E se tem alguém que é fracassado no meio social que você vive, não é com ele que você quer andar. Você quer andar com aquele que foi estiloso. Tanto é que quantas pessoas em empresas, em universidades, e até mesmo na igreja, por que não dizer isso, quando assumem determinado cargo, o número de amigos aumenta exponencialmente. Eu lembro de uma amiga que falou que quando ela saiu do mercado de trabalho, na época ainda não tinha o WhatsApp, ela percebeu que a primeira coisa que diminuiu vertiginosamente foi a conta do e-mail. Quando ela estava no auge, ela recebia 300, 400 e-mails por dia. Depois que ela saiu do mercado de trabalho, a caixa de e-mail quase não aparecia ninguém. Essa é a verdade. Freud chegou a tratar o fracasso como uma patologia emocional. Freud fala de algumas pessoas que têm o sucesso e, por um problema mal resolvido com a libido, acabam negligenciando o sucesso e acabam se fracassando por uma questão de, como se diz, de perda voluntária do sucesso, ainda que seja inconsciente. Eles sabotam o sucesso. Freud chega a trabalhar o fracasso como um tipo de sabotagem do inconsciente à sua realidade. Chega a ser, então, na visão de Freud, o fracasso chega a ser uma doença que precisa de cura. Bom, deixando de lado as convenções sociais, o aspecto filosófico, filológico da palavra, o fato é que nós não queremos parecer com esse sujeito. A gente pode até ter dó dele, dar uns trocados para ele comer alguma coisa, mas ninguém quer ser um loser, um perdido.
O problema, irmãos, é que não quis ofender ninguém que não teve sucesso na vida. Eu só iniciei esse sermão aqui, não de uma maneira para pejorar, dizer que o fracassado é um cidadão de segunda categoria. Eu não disse nada disso, eu não quero ofender ninguém. Eu apenas abri a realidade que os fracassados existem e ninguém em sã consciência quer ser um deles. Você pode até ter dó dele, você pode até ter piedade do fracassado, você pode até querer acolhê-lo, mas você não quer ser um fracassado. Esse é o ponto que eu quero colocar no início desse sermão. Mas o problema é que, diante do ideal de Deus, todos nós parecemos fracassados. Se essa é a imagem social de um fracassado, de alguém que não atingiu a meta, essa seria a imagem de muitos de nós se o ideal de Deus fosse transformado em roupa social. O que nós falamos daquelas pessoas que não atingem as metas sociais para serem consideradas pessoas bem-sucedidas, vale para aqueles que não atingem as metas espirituais para serem considerados cristãos bem-sucedidos. E seguir as prédicas das bem-aventuranças, por exemplo, que é o Sermão da Montanha, parece ser claramente uma forma de admitir o fracasso como projeto de vida espiritual. Porque quando você vai para uma empresa, alguém fala para você assim, você quer trabalhar aqui comigo? Para você ter sucesso na minha empresa, você vai ter que atingir essa e essa e essa meta. Aí você vai ser um funcionário bem colocado, vai ter possibilidade de ascender socialmente aqui na empresa. Não é assim que funciona? Se você vai para o exército, para a vida militar, seja no exército, na polícia, os comandantes, os superiores vão falar, olha, para você ser um militar de sucesso, você vai ter que atingir essa e essa e essa meta para você ser promovido. Assim é em todos os campos da vida. E parece que Jesus, no Sermão da Montanha, também fala, olha, se você quer ser um cristão bem-sucedido, você tem que atingir essa e essa e essa meta. Só que quando a gente vê as metas que Cristo coloca ali, parece que aquilo ali já é uma admissão clara de fracasso. Vamos acompanhar essas metas? Você que está em casa, abra sua Bíblia conosco, os que estão aqui na igreja também, a Bíblia, o iPhone, em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. E vamos ver algumas metas de Jesus que a gente diria quase assim, inatingíveis. E agora vamos deixar as convenções religiosas e teológicas de lado e vamos ler o texto como ele está e fazer perguntas honestas ao texto. Mateus capítulo 5, eu só vou ler alguns versos do Sermão da Montanha para não ficar muito longo. Vamos ler o verso 19. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 19. Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então ele já colocou a meta. Você quer ascender na empresa de Deus? Você não pode negligenciar nem o menor desses mandamentos. Então vamos ver alguns deles. Versos 21 e 22. Aqui eu tenho dois. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão, esse sem motivo não está no original grego, todo aquele que, nos melhores manuscritos gregos, melhor dizendo, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Quem aqui, em sã consciência, numa barbeiragem de trânsito, não xingou, estou louco! Ô seu louco! Por que não fica em casa? Quem aqui no momento de impasse fala assim, mas gente, isso é burro, eu já te falei tantas vezes. Se eu fosse aplicar a regra do céu aqui, já sairia todo mundo algemado da igreja por crime doloso, com a intenção de matar. Não salvaria ninguém. E a palavra tolo aqui, raca em aramaico, significa você falar até da inteligência de uma pessoa. Nossa, mas então é burrinho para aprender, a gente explica as coisas, já matou. Quem aqui poderia, em sã consciência, levantar a mão e falar assim, não, eu nunca fiz nada disso, eu não sou um assassino. Talvez uma criança recém-nascida, né?
Mas aí a mãe que tem que levantar a mão para ela. Vamos ler o verso 27 a 30. Estou falando dos ideais do céu, né? Versos 27 a 30. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o fora e lança fora de ti, pois convém que perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros, mas não vá com todo o teu corpo para o inferno. Coitado dos adolescentes quando estão ali na puberdade com os hormônios à flor da pele. Principalmente no ambiente em que as moças andam cada vez mais desnudas. E antes que as mulheres falem assim, pois é, os homens são safados, o termo pode ser aplicado às mulheres também. O problema é que se um menino está vendo uma coisa pornográfica, é fácil repreendê-lo. Mas se uma menina está lendo romance... Mas, mulheres, não se enganem. O que vocês acham que é o crepúsculo, se não uma pornografia feminina? Porque a mulher é por isso aqui, ó. O homem é do visual, a mulher é do falar. Então, o que é que os autores de romance fazem? O príncipe encantado para você. Ele seduz você com a descrição daquele príncipe, que é tudo que você queria ter. O diabo pega o homem pelo visual e pega a mulher pelo ouvido e imaginação. Então, está no mesmo lugar. Se você vê aquele rapaz bonito da televisão, da novela, e fala assim, nossa, esse é o homem que eu queria para mim, já adulterou em seu coração. Quem aqui nunca olhou com uma intenção dessa? Irmãos, o ideal do céu, então, vamos fechar a igreja e ir para um bar. Versos 33 a 48. Esse aqui é um pouco mais longo, mas compensa ser lido. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o teu Senhor todos os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Nem jureis por tua cabeça, porque não podeis tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E quantas vezes você não tem certeza? E jurar em tribunal, então, não pode. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Não posso. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, arranca e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou seja, se qualquer um chegar agora de pedir dinheiro emprestado à porta da igreja, você não pode dizer não. Deixe-me abrir um parênteses aqui para fazer a propaganda do que vamos falar à tarde. Um dos problemas desse texto aqui é que ele parece confrontar-se terrivelmente contra as ordens de Deus no Antigo Testamento, onde Deus manda matar, manda destruir, manda matar até criança de peito. Como é que eu posso conciliar isso? E por que Deus mandou matar? Seria Deus um tirano moral? Seria Deus um monstro cruel? Esse será o nosso assunto hoje aqui às 17 horas. Por que Deus mandou matar? Por que tantas mortes no Antigo Testamento? Mas mesmo quando eu pego o Deus bonzinho do Novo Testamento, para lembrar um herege chamado Marcião, esse Deus bonzinho também me cria problemas. Quer dizer que eu não posso resistir ao perverso. Se alguém fizer um mal, então você não pode mover ação contra ninguém. Os advogados da igreja, nós não deveríamos nem incentivar ninguém a ser advogado. Por que diz para você não resistir ao perverso? Se alguém lhe demandar tirando a túnica, a capa, dê também a túnica. Então, se você foi fraudado por alguém, nem procura advogado. Pelo contrário, dá o dobro do que ele levou para você. Esses dias eu vi uma matéria no jornal que me chocou. Um alerta até para quem fica muito internet em chato, que aliás uma coisa que eu não sei se é para os cristãos perderem tempo com isso.
de madrugada e conhecendo gente em redes de relacionamento. Eu acho que isso, a gente está muito preocupado ainda, a gente tem que atualizar, se pode ir a cinema, não pode ir a cinema, a gente tem que discutir um pouco outras coisas. O cristão deve ficar entrando em chat de relacionamento e tentando arrumar namorado em chat de relacionamento, será que é por aí? Apenas uma digressão. Mas uma moça estava conversando com um rapaz e começou a namorar, descobrindo num chat. E um dia ele falou com ela assim, você quer ver minha foto? Quero. Todas as madrugadas eles namoravam ali. Então, clique nesse link. Ela clicou e depois de 10 minutos ele voltou no ar e falou assim, ó, agora você conhece fulano? Ela falou, conheço, Beltrano, seu avô chama tal, sua mãe chama isso, seu irmão chama assim, seu CPF é esse? Pois é, eu quero tantos R$1.000 amanhã à conta até meio-dia, senão eu vou colocar todas essas fotos sensuais para todo mundo ver. Ela foi e procurou a polícia e um advogado. Mas se eu olhar o pé da letra aqui, ela deveria depositar o dobro. Porque falou para não resistir o perverso. Se alguém pede dinheiro emprestado, você não pode recusar. Vamos até o verso 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Essa é a meta, ser perfeito como Deus. E quem é perfeito aqui como Deus? Ninguém. Seria isso tudo uma utopia? O que é utopia? Utopia é outra palavra que vem da filosofia platônica, onde Platão, quando escreveu a República, imaginou uma sociedade perfeita, com igualdade de direitos para mulheres e homens, sem problemas de crime, de guerra, de perda de alimento, de pobreza, uma sociedade perfeita. Mas depois que Platão escreveu todo o seu livro sobre a República, ele falou, mas isso aqui não existe em lugar nenhum. Então aparece a palavra que em grego significa nenhum, e topos, lugar. Topos, nenhum lugar. Ou seja, a República de Platão é algo que eu imagino muito bom, mas não existe em lugar nenhum. Só no mundo das ideias, por isso que é o ideal. Será que o Sermão do Monte também seria uma utopia? Algo, como eu falei, Jesus proibindo julgar levou alguns a concluírem que um cristão não pode ser juiz, não pode jurar diante de um tribunal. Aliás, Mateus 5,39, não resistais ao perverso, para alguns pode ser aplicado até mesmo à força militar e policial. Existem algumas religiões que os membros não podem trabalhar na polícia. O princípio da pureza parece sugerir Deus um onivigilante, e nada seria mais mórbido, aquele Deus que fica assim, eu estou te olhando a cada minuto. Quando você está no banheiro tomando banho, quando você está dormindo, está sonhando, qualquer coisa eu estou te olhando. Aliás, houve tantas críticas dos ateus a esta mensagem de Jesus, que eu vou citar algumas delas para vocês. Bernard Shaw, certa vez, descreveu o Sermão da Montanha como uma explosão impraticável de anarquismo e sentimentalismo. Ele chegava a dizer o seguinte, olha, se foi como Jesus falou aqui, vamos abrir as penitenciárias e soltar todos os presos. Ele falou para não resistir ao perverso. Se alguém demandar para tomar a minha túnica, a capa entrega a túnica, então para que prender os ladrões? Se ele quer o relógio, leva o celular junto. Não vou processar ninguém, isso é uma anarquia. O Friedrich Nietzsche também falou, toda a moral do Sermão da Montanha faz parte disto. O ser humano tem verdadeiro prazer em violentar-se com exigências exageradas. Em toda a moral ascética, o ser humano reza para uma parte de si mesmo como a um Deus. E por isso necessariamente tem que demonizar a outra. Vamos agora parar para refletir um pouquinho. Se eu fosse agora um ateu e colocasse essas coisas para a igreja e parasse aqui e falasse quem vem à frente continuar o sermão, que explicação você daria se você estivesse dando um estudo bíblico e alguém apresentasse essas coisas? E alguém desafiasse, você segue isso na sua igreja?
Você quer que eu seja cristão como você, mas para eu ser cristão tem que ser isso aqui. Você é isso aqui? Não, não sou. Então você também não é cristão, você está me convidando para ser o quê? Alguns tentaram levar isso tão a fogo e ferro no passado, que eu vou dar um exemplo para vocês de Orígenes. Orígenes foi o pai do método alegórico, e quando Orígenes viveu, ele quis, apesar de ser o pai do método alegórico, ele quis colocar na prática tudo que Jesus falou. Lembra aquele texto, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti e a mão? Orígenes chegou a emascular-se, um tipo de castração, para não ser tentado a ter sexo com nenhuma mulher. E não foi só ele o único. Outros também se castraram. Durante o início da Idade Média, houve vários homens, mesmo no final da Idade Antiga, que se castraram para evitar a tentação do pecado. Será que é isso que Cristo pede, então? Os monastérios de clausura foram criados por Santo Antão justamente por isso. Eu vou para o deserto para não ver mulher, para não ver vinho, para não ver música mundana, para não ver nada. Vou ficar só no deserto, como diz a máxima medieval, ora et labora, ficar só trabalhando e rezando, para não ter tentação. É isso que Deus quer? Antes do cristianismo, já havia esse ideal de moralidade visto entre os gregos. Tem um grupo de filósofos chamados os cínicos. Também tem os estoicos e epicureus, mas um dos principais filósofos cínicos era Diógenes. Diógenes, para provar que ele vencia toda forma de mundanismo, ele chegou a viver com os cachorros. Ele usava só roupas rasgadas. Um dia, por exemplo, Diógenes estava em Atenas e ele foi beber um pouco d'água com um copinho quebrado que ele tinha, uma canequinha quebrada. Quando chegou um menino do lado dele, ele bebeu a água com a mão. Ele olhou, o menino está sendo mais humilde do que eu, jogou o copo fora e começou a beber com a mão. Foi Diógenes que saiu com uma lanterna acesa durante o dia pelas ruas de Atenas, procurando um homem honesto, um homem justo, um homem virtuoso. Mas por isso a palavra cínico, cínico em grego significa cachorro, porque ele vivia como um cachorro no meio dos cachorros. Só que alguém um dia fez um desafio a Diógenes. Falou, Diógenes, quer saber? Você, na verdade, como filósofo cínico, você está sendo muito arrogante. É possível ver a arrogância brilhando pelos buracos da sua mortalha. Aí a palavra cínico, que significava viver como um cachorro, passou a significar cinismo, alguém que pretende ser aquilo que ele não é. Bom, como eu falei na interpretação medieval católica, o catolicismo tentou resolver isso dizendo assim, olha, o ideal do Sermão da Montanha é para poucos que buscam a perfeição e não para todos os cristãos de modo geral. É só para os santos da igreja, aqueles que cumprem tão ao pé da letra o que Jesus falou, que depois de mortos devem ser beatificados ou canonizados, cada um na sua área. Então o santo é aquele que não peca, e assim por diante. Eu lembro quando eu era criança, eu era católico, tinha a ideia de que santo nem comia. Um professor meu na Universidade Católica falou que ele conheceu, quando criança, o Padre Cícero. E um dia passou com o pai dele na porta da casa do Padre Cícero, e o Padre Cícero estava comendo uma boa, uma lasanha assim, e ele era gordo, mas tinha a fama que o Padre Cícero era santo. Então o pai dele tapou os olhos dele e falou assim, filho, o padre não está comendo, ele finge que come por uma questão de humildade. Será que é isso, então, que é ser cristão? Cumprir esse tipo de mandamento ao pé da letra? Qual a opinião dos teólogos a esse respeito? Martinho Lutero, o luteranismo, embora Lutero não era tão ao pé da letra disso, ensinava que esse ideal aqui das bem-aventuranças era um ideal que deveríamos atingir, mas ninguém iria atingir. Tá certo? Então Cristo colocou aquilo ali apenas para mostrar que ninguém vai chegar ao nível do céu. Precisa da graça. Entenderam a explicação luterana? Foi só uma utopia mesmo. Albert Schweitzer, que era um teólogo liberal, ele chegou a uma proposta mais radical. Ele falou que Jesus se equivocou. Jesus pensou que estava pregando a vinda do reino e que tudo seria resolvido com a vinda do reino. Mas como o reino não veio, Jesus se equivocou, aquilo ficou sem sentido. Ficou utópico. Mas tanto ele como os luteranos entendem que, na verdade, que é uma utopia, não é algo que Deus realmente está exigindo de nós.
Os dispensacionalistas, aqueles que creem no arrebatamento secreto da igreja, acreditam que o sermão das bem-aventuranças é algo que vai se aplicar só no tempo escatológico, no tempo do fim. Na época em que o arrebatamento tiver acontecido, as pessoas estiverem aqui vivendo sob o governo do anticristo. Nessa época especial. Alguns adventistas também chegam a pensar assim, que quando a porta da graça se fechar, aí as bem-aventuranças vão ser cumpridas, porque ninguém vai mais pecar. Mas é só lá para o fim. De novo, continua sendo uma utopia para os dias de hoje. Na verdade, quando você vê na Bíblia, esse sermão ele é repetido em 2 evangelhos. No evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus. Existem algumas diferenças em Lucas e Mateus. Por exemplo, em Mateus ele é muito longo, em Lucas ele é mais curto. Mateus sobe a montanha. Lucas fala que o evangelho foi dado numa planície. Mateus diz que Jesus não havia ainda escolhido os 12 discípulos. Lucas coloca o sermão da montanha depois que ele tinha escolhido os 12. Mateus coloca uma ênfase na explicação da lei de Deus. Lucas na vida material e social. Mateus coloca Jesus como Moisés, indo em direção a Deus quando ele sobe a montanha, tipo Moisés no Sinai. Lucas coloca Jesus como Deus, descendo da montanha em direção ao povo. Pode ser que Jesus tenha pregado esse sermão 2 vezes em lugares diferentes, e Lucas representou uma vez, Mateus representou outra vez. O fato é que Lucas coloca uma ênfase diferente de Mateus. E eu vou me deter nessa manhã em Mateus. O sermão da montanha em Mateus, ele pode ser dividido em 3 classes de pessoas entre os seguidores de Jesus. Aqueles que querem seguir a Cristo, aqueles que não querem seguir a Cristo, e aqueles que apenas pretendem seguir a Cristo. Os versículos que correspondem a cada uma dessas partes estão ali. Agora, eu gosto dessa observação do Dr. Lloyd Jones. Ele disse: cuidemos com a tendência de ficar discutindo contra esses princípios. Cuidemos para não os fazermos parecer ridículos. E acautelemo-nos para não interpretá-los de tal maneira que julguemos ser impossível a aplicação de qualquer um deles. Em outras palavras, em resumo, o problema nesta manhã é o seguinte. Nós temos a teoria perfeccionista, que é aqueles que entendem que esses princípios de Jesus podem e devem ser seguidos ao pé da letra, e temos a tendência utópica, ou da impossibilidade. Aqueles que dizem, não, isso aqui foi apenas uma figura de linguagem, ou não é para o nosso tempo, ou nunca nós vamos cumprir isso aqui. Qual das 2 escolas nós vamos adotar nesta manhã? Eu vou lançar a mão dos escritos de um autor alemão que eu admiro muito, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele foi morto pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, porque ele não aceitou o governo de Hitler. E enquanto muitos teólogos estavam abandonando a Alemanha e fugindo para os Estados Unidos, Bonhoeffer falou, não vou abandonar minha paróquia. Ele foi preso e foi morto, enforcado, numa prisão nazista. E enquanto ele estava preso nessa cadeia nazista, ele escreveu muitos tratados de teologia, como Paulo, da prisão, cartas da prisão. Ele escreveu um livro que eu aconselho todos a lerem, chamado O Discipulado. E nesse livro ele fala muito sobre as bem-aventuranças. Ele fala que os discípulos são chamados bem-aventurados por uma lista extraordinária de qualidades. Mas o que me chama a atenção lendo Bonhoeffer, principalmente sabendo a sua história como mártir do cristianismo, é que nós esquecemos de um detalhe. O Sermão da Montanha não começa com essas regras, com essas leis que eu li para vocês. Eu fui para as leis. O Sermão da Montanha começa com o quê? Com o quê? As bem-aventuranças, os felizes. Agora, será que, quando ele fala bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados são perseguidos, isso não é uma característica de quem é feliz. É uma característica de quem é infeliz. Eu falo assim, nossa, eu estou tão feliz hoje porque você está sofrendo. Não faz sentido. Eu estou tão feliz porque você está sendo perseguido. E Jesus fala, feliz os perseguidos. Parece que as bem-aventuranças podem ficar, ironicamente, sob o título Felizes os infelizes. Agora me chama a atenção porque Freud
diz que a felicidade é baseada na realização de desejos. Mas como um desejo provoca outro desejo, logo o homem nunca estaria saciado e, consequentemente, nunca atingiria tal felicidade. Eu concordo com Freud. Por isso, eu acredito que a felicidade que Jesus está falando é diferente daquela mera realização de desejos. Essa felicidade só pode estar em Deus e numa busca constante de Deus. Esse é o pontapé inicial para eu ler as bem-aventuranças. Uma busca constante, grifem a palavra constante, de Deus. E são aqueles encaixados nas bem-aventuranças que estão aptos para perseguir o ideal colocado por Cristo. Por exemplo, os pobres de espírito são aqueles que aceitam a perda de todas as coisas, inclusive a perda de si mesmo, de forma que eles podem seguir a Cristo. E aqui eu coloco uma anotação de Ellen White que diz, no livro O Caminho a Cristo, quanto mais próximos estiverdes de Cristo Jesus, tão mais pobres e pecadores parecereis ante aos vossos próprios olhos. No sistema solar, qual planeta está mais próximo do Sol? O maior ou o menor deles? O menor. A mesma coisa passa na vida cristã. Quanto mais você se aproxima da perfeição de Cristo, mais pecador você parecerá ante aos próprios olhos. Eu tenho medo das pessoas certinhas demais. Eu tenho medo. Deus me livre das pessoas certinhas demais. Porque às vezes pode ser de plástico. Sabe, aquela pessoa que é toda muito metódica? Os que choram são as pessoas que vivem sem a ilusão de paz e prosperidade nesse mundo. E quando eu digo sem ilusão de paz e prosperidade nesse mundo, sem a ilusão também de perfeição, de santificação nesse mundo. Santificação perfeita. Eles sabem que estão em meio ao grande conflito. Eles têm paciência, não estou falando comodismo, eu digo paciência com a sua própria fraqueza humana e com a fraqueza humana do outro. Porque só quem sofreu, só quem pecou, só quem precisou de perdão, entende o que é ter que perdoar o outro. Quando você nunca precisou de perdão, quando você é certinho demais, você não tem paciência para perdoar o outro. Por isso que eu falei, Deus me livre das pessoas certinhas demais. O aluno Caxias vai ser o pior professor da escola. Porque ele não tem paciência com o aluno que tem dificuldade de aprendizado. Eu tenho medo daqueles alunos de teologia que são muito bons, que só tiram 10 e tudo. Porque quando ele vem para o ministério, ele vai trabalhar com pessoas que não são tão bons como ele foi como teologando. E ele passa isso quando ele vira distrital, quando ele vira departamental, e ele se torna quando ele está com o poder na mão, ele se torna um déspota. Eu tenho medo daquelas pessoas que nunca sofreram. Quem nunca teve depressão é o primeiro a falar que depressão é frescura. Então, por isso, eu concordo com Jesus. Felizes os que choram, porque eles não estão em conformidade consigo mesmo e têm desejo de encontrar a própria felicidade e realização em Cristo Jesus. Felizes os mansos, são aqueles que não falam em defesa própria, nem de seus próprios direitos. Eles subordinam continuamente seus direitos e eles mesmos para a vontade de Cristo primeiro e, em conseguinte, para o serviço dos demais. Mas a gente sempre quer ver o nosso lado. Toda a história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. E todas as vezes que eu vou falar, sempre a verdade está comigo. O errado sempre é o outro. E quando eu erro porque o outro me fez errar. O único erro que eu admito para mim mesmo é quando eu pensei que estava errado e vi que eu estava errado, que eu não estava errado. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles renunciam à expectativa de que o homem pode fazer o paraíso no mundo. E aí eu fico preocupado. Porque muitos de nós, inconscientemente, estamos esquecendo do paraíso celestial e estamos achando que o homem pode realizar o paraíso no mundo. Muitos pais estão mais preocupados em preparar o filho para o vestibular do que para a igreja. Irmãos, é deprimente isso. Por favor, eu não estou aqui para dar lição de moral, não. Mas é terrível quando a gente vê na igreja pais que não atrasam a mensalidade do IPVA do carro, ele não atrasa o pagamento da TV a cabo, ele não atrasa a conta de luz, mas a mensalidade para o desbravador dele ir para o Campuri, ele nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. A pior luta de muitos diretores de desbravador é fazer o pai e fazer o filho ler a Bíblia. Ontem eu coloquei uma frase que não é minha no meu Instagram. Agora tem esse negócio de caçar Pokémon.
Achar Pokémon é fácil. Difícil é achar Filemon. Por isso, faz um sermão baseado em Filemon. Por isso, irmãos, eu digo para vocês que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Inclusive para si mesmo, que fala: Senhor, eu estou ruim, eu estou pecando, mas eu não quero continuar assim, Senhor. Eu tenho sede da Tua palavra. Pai, faz de mim aquilo que eu deveria ser e não sou. Felizes aqueles que são misericordiosos, que deixam a sua própria dignidade e se consagram para os outros, ajudando os necessitados, os fracos, os desterrados. Felizes os puros de coração, que já não estão preocupados pelo chamado do mundo, eles se resignaram para o chamado de Cristo. Felizes os pacificadores, que detestam a violência que se usa frequentemente para resolver os problemas. Ah, pastor, nós vamos quebrar o pau na comissão da igreja hoje. Sabe, na vida muitas vezes você tem que escolher entre ter razão e ser feliz. O que você quer, ter razão ou ser feliz? Você está numa briga de trânsito, você tem razão, o outro tem uma arma. Você vai brigar? Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, estão dispostos a sofrer por causa de Cristo. Qualquer e toda causa justa se torna sua causa, porque é parte da obra geral de Cristo. O sofrimento se converte numa forma de comunhão com Deus. E lendo esse livro de Dietrich Bonhoeffer, tudo isso eu peguei do livro dele, me chama a atenção que em alemão o título do livro é Nachfolge. Nachfolge, que eles traduziram por discipulado, em inglês o preço do discipulado, é uma palavra difícil de traduzir em português. Em alemão é a preposição, significa seguir após, seguir depois, de acordo com. E Folge, em alemão, é justamente consequência, sequência. Então, Nachfolge significava em alemão seguir depois de, imitando, obedecendo. Nós não temos uma palavra em português para isso. Então eles traduziram por discipulado, mas em alemão viram o que mais? Forte a palavra. Traduzindo Nachfolge em uma imagem, Nachfolge é isso aí. Seguir após, imitando. Agora deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Se o adulto é o andar ideal, o menininho está andando exatamente igual ao adulto? Exatamente igual? Não. Mas ele está se esforçando. De um jeito infantil, mas ele está se esforçando. E ele não está se esforçando para aparecer, ele está se esforçando porque ele ama aquele que ele está imitando. Ele ama o papai dele. Só isso. Qual o único motivo dele andar daquele jeito? Eu quero ser igual ao papai. Se você ama Jesus, você vai ser como aquele menininho ali, você vai andar. Jesus é o ideal das bem-aventuranças. Eu vou andar exatamente igual a ele? Provavelmente não. Jesus é Jesus, eu não sou. Mas eu vou imitá-lo. E eu me lembro de uma música de Padre Zezinho, que para mim resume de uma maneira prática o que é ser cristão. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quer deixar de lado as convenções teológicas, filosóficas e tornar o cristianismo prático? Tente fazer o que Jesus faria. Você vai ser exatamente igual a ele? Não. Mas você vai tentar. Então, como entender quando ele falou, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu? Imite a Deus. Por isso que a Bíblia não é um livro de doutrinas de Deus, no sentido de capítulo 1, doutrina do sábado, capítulo 2, doutrina da alimentação, capítulo 3, doutrina do santuário. Não, a Bíblia é um livro de histórias de Deus. Como é que a Bíblia ensina a doutrina do sábado? Deus guardando o sábado. Como é que a Bíblia ensina a doutrina do perdão? Deus perdoando. A Bíblia é um livro de atos de Deus. Faça conforme o modelo.
Então o que é ser perfeito? Sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu. Caminhe em direção à perfeição. Teleios em grego, perfeição, ou tam em hebraico, significa perseguir um alvo. Agora, será que você vai alcançar? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Paulo falando de si mesmo. Não que eu já o tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Ou seja, a caminhada cristã é uma corrida, aproveitando o tema das Olimpíadas. Só que a diferença é que a medalha não vai ser dada para quem chega na frente, muito menos para quem cruza a linha de chegada. A medalha vai ser dada para aqueles que, enquanto em vida, estarão perseguindo. Alguns vão mais rápido, têm mais preparo físico. Alguns têm mais facilidade numa área, outros noutras. Mas todos estão seguindo. Ah, peraí, Rodrigo, mas isso não pode levar alguns ao comodismo? Não, quando você ama, não leva ao comodismo. Só para aqueles que não amam Jesus. Mas e quando eu pecar? O que eu faço? Essa é a diferença de pecar com Deus e pecar sem Deus. Sabe qual é? Imagine que você esteja em sua casa e um bandido entra na sua casa. E você, num ato qualquer lá, luta com o bandido, toma a arma do bandido e, nervoso, pega a arma e dispara o tambor todo nele ali. Acabou, matou o camarada. Eu não sei, mas várias pessoas da área do direito já me disseram, inclusive eu perguntei isso na faculdade de direito lá, que o ideal nessa hora é você fugir para evitar flagrante. Porque se a polícia vier, vai ter que te levar algemado. Você foge e depois você apresenta diante do delegado, acompanhado de um advogado, e você vai conseguir responder em liberdade. Imagine então você fugindo do flagrante por ter matado um bandido. Que pensamentos passariam na sua cabeça? Puxa vida, eu matei um bandido. E se ele for um líder de uma gangue? Se ele tiver comparsas que vão vingar a morte dele depois? E quando eu saí de casa, eu deixei a porta aberta, os documentos em cima da mesa, minha carteira de identidade estava lá, meu cartão de crédito, estou perdido, eu preciso de um advogado, eu tinha um compromisso no outro dia cedo, e agora como é que eu vou fazer? Onde vou passar a noite? Esses seriam os seus pensamentos? Mas deixe-me mudar a história. Você está em sua casa limpando uma garrucha da coleção de armas do seu avô. E você não viu que ela estava municiada. E sem querer ela dispara e você mata a sua filhinha de 3 anos de idade. A situação é a mesma. A polícia vai chegar e você vai ser preso. Você fugirá do flagrante? Sim ou não? Não. De jeito nenhum. Você não está mais preocupado com a reunião do dia seguinte, em arrumar advogado. Sua preocupação é apenas uma: eu feri alguém que eu amo. Quando você peca e ama Jesus, sua preocupação não é com a consequência, o que vai acontecer? Eu feri alguém que eu amo. Então quem é cristão não vai pegar as minhas palavras como licença para pregar, porque o próprio Dietrich Bonhoeffer falou: cuidado com o mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Graça não é objeto de liquidação. E eu termino o meu sermão aqui dizendo, Jesus então colocou ideais, que eu olho para eles e falo: Senhor, onde é que eu vou colocar isso aqui em prática? Ele fala: filho, apenas me imite. Mas Senhor, isso aqui é muito. Filho, apenas me imite. É interessante no hebraico, quando fala que Enoque andou com Deus, no hebraico é Enoque e Deus se andaram. Faça como Enoque. Faça como eu fiz. Mas e se eu não conseguir o ideal? Quando eu voltar, eu não quero saber em que direção, em que distância da estrada você já percorreu. Eu quero saber se você está correndo, disputando. Tá certo? Eu não quero saber em que velocidade você está, que distância você percorreu. Eu quero saber se você está indo. Porque muitos não chegaram nem perto. O ladrão na cruz, a distância dele foi mínima. Davi foi bem diferente de Daniel, mas todos me imitaram do seu jeito. E eu termino o meu sermão contando uma parábola para você pensar sobre a sua vida espiritual e o ideal cristão. Um pai uma vez chegou em casa depois de uma longa viagem
E a filhinha falou, ei papai, você voltou para casa? E ele chega, vem cá filhinha, conta as novidades para papai. O que aconteceu? Aqui um presente que papai trouxe para você. Aí eu estou muito feliz, papai, que você voltou. Papai, novidade? Eu já sei escrever. Eu falei, é mesmo filhinha? Sei. Quer que eu escreva? Quero. Traz uma caneta e um papel, escreve para papai uma carta. E ela trouxe e começou a escrever. E ele, como todo pai que quer incentivar o filho, falou, que letra bonita que a minha menina tem, que caligrafia linda, nossa, papai gostou, parabéns. Só, irmãos, que ele elogiou tanto, que a menininha perguntou assim, papai, o que está escrito aí? E ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele disse, filhinha, aqui está escrito que você não sabe escrever, mas aqui está escrito que você quer aprender a escrever. Aqui está escrito que você quer alegrar ao papai. Aqui está escrito que você é a minha filhinha querida. E aqui está escrito que eu sou o pai mais feliz do mundo por ter uma coisa tão linda como você. As boas obras que você faz nesse mundo, por melhores que sejam, chegam até o trono de um Deus perfeito como um monte de rabisco. Ele olha lá de cima e fala assim, filho, pelas suas obras está escrito que você não virá aqui por conta própria. Mas também está escrito que você me ama e você quer me imitar. E eu tenho um prazer muito grande de ser o seu Deus. Qual o ideal do céu? Imite a Jesus. Siga o exemplo. No seu passo, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Não julgue o outro com o seu código de valores. O que você tem mais facilidade é o tendão de Aquiles do outro. Mas sem julgar, mas perdoando e seguindo e imitando Jesus, prossigamos rumo ao céu. Porque esse é o ideal do reino de Deus. O resto seria comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E que ninguém é perfeito, eu não sabia que eu tinha que fazer oração agora. Então vamos ficar em pé. E eu prossigo rumo ao ideal de um pregador que faça certinho. Amado Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra num país que, a despeito dos seus problemas, ainda nos dá liberdade religiosa. Te agradeço, Senhor, porque apesar de milênios de pecado, ainda podemos falar de fé, de esperança, de promessa, de paz, de salvação. Agora, Senhor, faça-nos refletir um pouco sobre essas mensagens da Bíblia e perseguir o ideal do céu, pois esse é o nosso desejo em nome do nosso Mestre e exemplo máximo, Senhor Jesus. Pois em nome dele nós oramos. Amém.